Eu vi a hora que tu chegasse, que tu sentasse. Putz. Vamos lá, pessoal. Pessoal da Ipagre aí, por favor, vamos sentar. Não perdi o hábito. Hein? Não sei. Muito bem, senhores. Paulo, Fernando. Bem, pessoal, dando continuidade à parte da manhã, eu tenho o prazer de apresentar a vocês o professor Cimélio Bayer, meu colega de prédio, e acho até que na nossa convivência de prédio, eu conversei com ele muito pouco, quando da minha existência na URGS. O Cimélio é engenheiro agrônomo, formado por aquela faculdade, universidade que forma pessoas fantásticas, ele é mais um, que é a Universidade Federal de Santa Maria, engenheiro agrônomo, portanto, professor do Departamento de Solos, tendo seu mestrado e o seu doutorado no próprio Departamento de Solos da URGS, com um professor fantástico, pesquisador, a quem o Rio Grande do Sul muito deve, o professor João Minichuk. Os bons frutos nunca caem muito longe do pé, né? Então, este jovem que aí está é um exemplo de cientista, vamos chamar assim, de uma nova geração, né? Bem mais nova que a minha, e tenho o prazer de citar que ele é um dos pesquisadores, professores da URGS, mais referenciados pelas suas publicações internacionalmente. É um dos 5 professores da URGS mais referenciados. Creio que um outro é o Paulo Carvalho, não tenho certeza disso. Então, é com satisfação, Cimélio, que foi contigo lá por setembro, eu ainda, teu colega, né, pela facilidade do prédio, eu fui conversar contigo e mencionar, né, e tu, ligeirinho, batesse com a língua nos dentes para o Paulo Carvalho, quando eu ainda não tinha conversado com o Paulo, né, que simplesmente é a questão da distância. Satisfação, Cimélio, tu tens 50 minutos, vamos parar no máximo a 12h30. Né? E aí, recomeçando, em princípio, a 1h30. Tá bem, obrigado. Bom dia a todos os presentes e quem está assistindo também online. É muito bom se sentir novo, né? Com o Lobato apresentando, que é a nova geração, enquanto que a gente já não se sente mais assim, né? Mas queria agradecer a Farsul, a pessoa do Lobato, pelo convite, a oportunidade de vir conversar sobre esse tema que é tão caro para nós, né? Que nós iniciamos a trabalhar nesse tema em 2000, né? Com uma discussão de, principalmente, mitigação, que a gente trabalhava com carbono em plantio direto, e existiam questionamentos que, enquanto o plantio direto podia aumentar o carbono, poderia determinar a emissão de outros gases. Então, a partir daí, a gente começou a via editais, criar condições de pesquisa, estrutura de pesquisa, em 2000, né, para conseguir avaliar esses outros gases, o que se concretizou, talvez, em uns 3, 4 anos. E, a partir dali, a gente teve a oportunidade de trabalhar em outros projetos, junto com a Embrapa também, vários outros, né, Pronex, outros editais bem significativos que permitiram a gente gerar algumas informações. A gente vai dar uma guinada em tema, né, a gente vai sair da pecuária e vai entrar na lavoura, né. E eu procurei, né, porque tem o Paulo, tem o pessoal da pecuária, procurei, que a gente trabalha no mesmo grupo, de todos, na realidade, Cristina, enfim,
a não abordar pecuária nem sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, eu vou abordar exclusivamente a lavoura. E, muito em consonância com o próprio Plano ABC+, né, que está se iniciando em 2020 e vai a 2030, a gente também começou a abordar nos projetos que anteriormente eram só de mitigação, a gente começou a abordar a adaptação. Porque a mitigação ela vai ter um reflexo a médio e longo prazo. E a adaptação a gente precisa para agora, né? Então, a gente acha importante, né, a gente também ter isso em mente. A gente tem uma felicidade muito grande, não é bem o termo felicidade, não me vem outro agora, uma felicidade muito grande no sentido de que, pensando em práticas agrícolas e também na pecuária, a pasto, todas as tecnologias que determinam mitigação são tecnologias que aumentam a eficiência e aumentam a produtividade. E, particularmente em sistemas agrícolas, são tecnologias também adaptadoras. Então, a gente avalia a mesma coisa, só que a gente aborda mitigação, mas a gente também pode avaliar que efeito isso tem na produtividade e, enfim, na adaptação. Eu vou me valer de várias coisas que a Fabiana e o Alexandre comentaram, né, que eu divido bastante essa opinião com eles, né. E isso é muito importante porque o nosso foco como produtor ele tem que ser a adoção dessas tecnologias para aumentar a produtividade. Por quê? O ganho com carbono, que tanto se vende e tanto se fala, ele é um ganho muito pequeno. Que palavra que o Domingos usou, que me falhou agora? Ele é marginal, né? Ele é marginal. Vocês talvez tenham ouvido falar em terceira safra. Quando falar em carbono, o pessoal falava, algumas pessoas falavam como se fosse a terceira safra. Não é nada assim. Mas a gente ganha muito adotando essas tecnologias. Mas a gente ganha em produtividade, né? E o carbono entra como mais importante do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de não ter barreira tarifária que vai barrar os nossos produtos. Então, é uma visão inicial que eu queria dar para vocês, e que depois até tem na apresentação, mas eu já comentei antes. Então, a gente não sabe, né? A gente tem umas ideias assim quando vem apresentar, a gente não sabe bem tudo que vai abordar, tudo que vai ser abordado pelos colegas. Eu vou procurar não me ater muito, mas vocês sabem que, recentemente, houve muito aumento em nível internacional em relação dessa questão de mudanças climáticas e carbono. E, consequentemente, em carbono. E isso é porque a gente está chegando próximo de um limite considerado de aumento de 2 graus centígrados, em média, na atmosfera terrestre, a partir do que muitos processos serão irreversíveis. Então, a gente já tem expectativa até 2050, 100% de probabilidade de ter 1,5 graus, 100%, então isso já não se fez o que poderia ter sido feito, então continua. E a gente tem um limite meio pequeno de tempo para a gente reverter esse aumento. O Alexandre já apresentou, né? Eu quero enfocar só isso aqui. Retirada de floresta, deflorestamento, aproximadamente 50%, e agricultura em torno de 1/4, 1/3 das emissões. Isso mostra por quê? Mostra o quê? Que a gente não tem como enfocar redução de emissões sem que isso também seja feito na agricultura. Não é energia, não é indústria que vai fazer isso daí. A agricultura. E a gente tem, como eu já falei para você, já introduzi antes, a gente tem um grande potencial para isso. Por quê? A adoção dessas tecnologias é barata,
diferente do que tu adotar um novo processo em indústria, né? E essas tecnologias nos trazem aumento de produtividade. E em nível fora da porteira é muito importante em termos de mercado. Então, e também ampliando aqui, a gente não pensa em nada de carbono no Brasil se a gente não eliminar ou reduzir drasticamente a retirada de floresta. Não adianta, tudo que tu faz vai ser paliativo se em nível nacional, e daí o Brasil como um país, o que está fazendo no norte está influenciando aqui no sul. Né? Em nível nacional, a gente não ter o controle da mudança de uso da terra. E também aqui a gente pode enfocar algum ponto que a importância de tu ter certificado, por exemplo, de origem. Ou o que a Fabiana comentou, que é, como que é o termo aquele? Não é certificado, é do programa que eles estão? Selo de conformidade. Para que quem saiba, quem recebe a nossa soja, a nossa carne, saiba em que condições ela é produzida. Ela é produzida em condições sustentáveis ou ela é produzida à base, por exemplo, de mudança de uso da terra, de retirada de floresta, de queima. Isso é importante. Mesmo a gente sendo um país, a gente tem que adotar um país, digamos, enfim, a gente tem que adotar essas práticas para que a gente meio que obrigue o setor, né, em diferentes regiões, de tomar determinadas atitudes, e sem que isso chegue em prejuízo para nós. O impacto, aqui, então, era a mitigação, e a questão da adaptação tem vários aspectos. Né? Eu me confirmei aqui que eu não entendo de pecuária, que eu vi todos vocês escrevendo bem-estar animal, e o cara aqui escreveu conforto animal. Aí, quando a primeira lâmina que vocês apresentaram, eu pensei realmente que eu não falei pecuária. Aí, professor. Muito obrigado. Então, tem vários aspectos que são relacionados ao impacto das mudanças climáticas na agricultura e na pecuária. A grande maioria deles, o enfoque é em cima da disponibilidade hídrica. Diminuir a disponibilidade hídrica. E esse é o grande impacto que a gente vai ter. Então, a gente trabalhar com mitigação e adaptação. Mitigação. Esse é um sistema, apesar que eu não vou falar de pecuária, né, é um sistema mais complexo, que envolve as emissões do solo, envolve a captura de carbono, de CO2 pelo solo, e envolve também o animal. Então, a gente tem a emissão de metano entérico pelo animal. A gente tem as emissões e a fixação e remoção. E aqui a gente tem os 3 principais gases com o impacto que eles têm no aquecimento. Aquele número ali, ó, o CO2 tem o equivalente 1, o metano tem o equivalente 28 e o óxido nitroso tem o equivalente 298 vezes. Então, ele tem um potencial de aquecimento 298 vezes maior que o CO2. E, apesar de emitido em bem menor quantidade, ele acaba tendo um impacto também no balanço por causa desse potencial de aquecimento. E aqui é o balanço. Esse é o melhor dado de pesquisa que existe de um sistema de produção. Por quê? Muitas vezes a gente faz o impacto de um determinado sistema na emissão de metano entérico, às vezes a gente faz na emissão de óxido nitroso no solo, às vezes a gente faz na captura de carbono, no acúmulo de carbono no solo, mas a gente não sabe como é que é o balanço desse sistema, qual que é o benefício ambiental que essa prática, esse sistema de produção traz. Então, aqui entra todos os gases, e mais os custos em CO2, que são tudo que tu emitiu, ou que foi emitido para produzir os fertilizantes, para transportar os fertilizantes e todos os outros insumos e operações agrícolas que são feitas. Tudo isso cai na agricultura, não é na indústria que produziu, é na agricultura. E isso tem que ter, para a gente ter realmente esse balanço aí.
E um outro dado que inclusive, foi o mais apresentado até o momento aqui, bom, pelo Alexandre, né? E é esse dado aqui que é muito interessante também, que é a intensidade de emissão. Ou seja, quanto que tu emite por unidade de produto que tu tem, seja carne, seja soja, seja milho. Tá? Porque esse dado aqui é um dado de eficiência. Apesar dele não ser uma garantia que a adoção daquele sistema vai reduzir emissões, por unidade de produto, ele é um dado importante. Então, ele é um dado de eficiência. Quanto que eu emito, quanto mais eu conseguir reduzir a emissão e manter a produtividade, ou inclusive aumentar a produtividade, menor vai ser esse meu valor aqui. Então, algumas tecnologias focadas na produção agrícola. Então, como já foi falado antes, e eu comentei agora, a gente tem que trabalhar com duas coisas. Como é que são as emissões e como é que é a captura, remoção de carbono. Emissões são dos 3 gases e a captura é só do CO2 via sequestro de carbono. Então, em termos de emissões, a gente reduz bastante essa conversa que a gente tem que ter a máxima eficiência dos insumos para produzir mais com menos. Então, esse daí já é uma coisa que te reduz a emissão e que já é importante do ponto de vista de eficiência. Tu tem que ter de aumento de produtividade ou redução de custo e aumento do retorno econômico para o produtor. Então, a racionalização das operações agrícolas e a máxima eficiência dos insumos. E a parte de fixação ou remoção é o carbono no solo, que a gente vai se deter um pouco para frente. Do ponto de vista de reduzir emissões, uma grande ênfase existe em fertilizantes nitrogenados. Por quê? Na agricultura, e isso não vale para a pecuária, que daí o foco é excretas, né, mas que também é muito importante, os fertilizantes nitrogenados representam mais de 80% das emissões de óxido nitroso, que é aquele gás muito potente em aquecimento. Então, o que é esse fator de emissão que a gente trabalha para gerar? É a percentagem de N aplicado emitido na forma de N2O. Ou seja, tu aplica 100 kg de nitrogênio, quanto que emite na forma de N2O? Do ponto de vista agronômico, essas perdas são muito pequenas. Elas são importantes do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista agronômico, é mais lixiviação, volatilização. Do ponto de vista ambiental, é o óxido nitroso. Então, a gente está em andamento, a gente fez a primeira safra, 15 locais, basicamente no subtrópico, né, mas na região de Dourados, né, uma avaliação sendo feita. Então, qual que é o fator de emissão? E daí eu quero aqui só puxar os fatores de emissão preconizados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que ele é de 1% para os fertilizantes. Então, o que se faz no Brasil nos inventários? Tu pega tudo que tu aplica de nitrogênio, milhões de quilos, toneladas de nitrogênio, e tu aplica um índice de 1%. E sempre o nosso questionamento, mas esse índice é válido para nós? Ele é um índice que a gente perde 1% do nitrogênio na forma de óxido nitroso, sem fazer pesquisa ninguém sabe, a gente só fica no achismo. Né? E justamente o que a gente, como foi comentado antes, é questão de dados baseado em pesquisa científica. É isso que a gente tem que ter. Porque senão a gente tem que gritar cada vez mais alto que os outros, né, e chega num ponto que isso não funciona. Cada um grita conforme quer e, na realidade, não tem respaldo nenhum. Desformatou, mas o dado é aquele ali. Ó. Desformatou a minha figura. 0,20. 5 vezes menos. Então, esse valor hoje que tem nos inventários, tu pega e divide por 5. E tu já vai ser uma contribuição ali. 5 vezes menor. Vocês vão me perguntar por quê. Isso é o que a gente menos sabe. Um dos grandes aspectos que tem é a drenagem dos nossos solos é muito maior do que
solos de clima temperado, clima frio. Tu larga a água num latossolo, ela desaparece. Ou seja, não tem ambiente anaeróbico. A água drena e o processo que gera o gás, que é a desnitrificação principalmente, ele não acontece. A gente tem o mesmo dado com o grupo do professor Paulo Carvalho, de excretas e de urina. Na realidade, do ponto de vista dos dois, as fezes contribuem muito pouco, de ovino e de bovino, mas a urina é uma emissão bem significativa. Ovinos, o fator de IPCC é 1%, e bovinos, o fator de IPCC é 2%. A gente encontrou, para bovinos, 0,5%. Também é a mesma linha, 4 vezes menos. Para ovinos, eu não me lembro do valor exatamente, mas é na mesma faixa assim, de redução. E a gente tem muito poucos valores desses gerados. E a gente tem que se dar conta do seguinte, a gente, às vezes, acha que a gente tem muita pesquisa do assunto. E a gente não tem. Por quê? A gente tem uma diversidade muito grande de solo, e de clima, e de sistema de produção. E a gente tem um ponto aqui, um ponto em Santa Catarina, uns 2 no Paraná, uns 2 aqui, enfim, eu disse um, São Paulo, Goiás, não sei o que tem, e isso daí tem que representar a agropecuária do país todo. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer, na minha forma de ver, em termos de pesquisa também. A gente já tem a base inicial. Opa, por que eu não passei logo, né? Aí apareceu a figura sem deformação ali. E o sequestro de carbono no solo? O sequestro de carbono é aquele balanço entre o que entra via planta e o que sai via atividade biológica. Se esse lado aqui for maior, acumula carbono no solo, que é o que a gente chama de sequestro, acumula, se esse lado for maior, em relação a esse aqui, que é a decomposição microbiana. É bem simples, né? Apesar que tem esse processo em si, ele é complexo, né? Varia de solo para solo, enfim. Nem todo o carbono que é aportado, ele acumula no solo, ele é estabilizado no solo, aproximadamente 20%. Tem uma série de coisas assim, mas, para a gente ter esse nosso entendimento agora, é isso que a gente tem que levar em consideração. Práticas que contribuem. Tudo isso segue a linha do ABC+. Na realidade, provavelmente, quando o plano ABC o anterior foi estabelecido, provavelmente não. Ele foi baseado em ciência, baseado em dados de pesquisa, que a gente está trazendo alguns para vocês aqui. A principal prática que a gente tem, sistema que a gente tem para sequestro de carbono, é o plantio direto. Só que tem plantio direto e plantio direto. Então, a gente achar que todo o solo em plantio direto está acumulando carbono, isso também não está certo. Que é a melhor prática comparado ao sistema que veio, do qual ele evoluiu, que é o convencional, não tem dúvida nenhuma. A questão é se ele está acumulando. E a chave do manejo de solos em plantio direto. A chave do manejo de solos em plantio direto é isso aqui. Por quê? Vejam que, à medida que tem mais aporte de biomassa, aumenta o estoque de carbono de solo em plantio direto linearmente. Se eu calcular uma taxa comparado com essa linha aqui, que é o início do experimento, quanto mais eu aporto resíduo, aumenta linearmente a minha taxa de sequestro de carbono em plantio direto. E, em algumas situações, ela é 0. Pode ser 0 ou pode ser até negativo. Ou seja, se eu aportar, nesse exemplo aqui, menos do que 4 toneladas de carbono por hectare, eu tenho uma perda de carbono no solo. Então, eu estou fazendo plantio direto e eu não estou acumulando carbono. Então, a gente tem que trabalhar com isso aqui. Plantio direto é só metade da história. A gente tem que trabalhar com o outro lado
daquele balanço que eu mostrei para vocês, que é planta. Então, o segredo do plantio direto é planta, e isso a gente consegue com intensificação e diversificação do sistema de produção. Rotação de culturas, diversificado e intenso, que é o que o pessoal estava comentando aqui antes. Programa Duas Safras, que depois eu vou comentar, a Operação 365 da CCGL e de outros parceiros, que o enfoque, que na realidade, apesar do objetivo, vamos dizer assim, do Duas Safras, é aumentar a renda, para o produtor, em vez de deixar a área em pousio, do ponto de vista de carbono, é um ganho adicional que tu tem. Aí vem aqueles aspectos de adicionalidade, tanto do ponto de vista de carbono, quanto do ponto de vista de conservação, quanto do ponto de vista de aumento na produtividade no verão. Se tu pega os dois projetos juntos, o que, por exemplo, a Duas Safras preconiza, que é colocar uma safra no inverno, a Operação 365 diz, o que tu colhe no verão não depende do que tu faz no verão, depende do que tu faz o ano inteiro. Então, o que tu decidir colocar no verão, por exemplo, ter uma cobertura de solo para fazer um plantio direto na palha, para reduzir a evaporação, para aumentar, por exemplo, a retenção de água no solo e, enfim, outros benefícios para a planta, tudo isso vai se refletir em aumento de produtividade. Então, esse aqui, pessoal, não é nada novo para vocês, né? É a chave. Isso é o fundamento, isso é o essencial. É só isso que tu precisa? Não, não é isso só que precisa. Tem outras coisas. Tu vai ter que ter um fertilizante adequado, tu vai ter que aplicar na hora certa, na dose correta, tu vai ter que ter um arranjo de plantas, tu tem uma série de outras coisas. Mas, se tu trabalhar com tudo isso e tu não tiver as plantas determinando palhada, determinando outras coisas, os teus ganhos vão ser abaixo do que tu poderia ter. Essas são taxas de sequestro de carbono já tradicionais, né? Eu vou falar para vocês depois de projetos em andamento que a gente está renovando esse banco de dados, né, para ver se essas taxas continuam, né? Elas não são, a gente vê aqui, ó, 0,48, 0,35, a gente pode, assim, a princípio, achar, esperaria bem mais, né? Eles falaram em $10 a tonelada de carbono, né? Não sei se é carbono ou CO2, mas aqui é só 0,5 por ano, né? Não é fácil acumular carbono. Não é fácil acumular carbono, né? E, às vezes, agora, no próprio discussão para o plano ABC+, né? Se reuniu um grupo, né, de especialistas, e o pessoal, daí, num determinado momento, comentava, aquelas taxas, pois é, aquilo lá é meio conservador e não sei o que tem, a gente encontrou taxas de 1 e pouco toneladas. Cara, tem isso daí, mas não é como que eu vou dizer, isso não é generalizado. Eventualmente, por alguma situação, por algum sistema de produção muito intenso, algum solo mais resiliente do ponto de vista de acumular carbono, isso pode acontecer. Mas a gente não pode perder credibilidade botando valores muito altos, né, em relação à questão de taxas. E vejam aqui, ó, aqui nessa estimativa revisada, que faz já um bom tempo, já aparece, ó, sistema tradicional, plantio direto. Em sistema tradicional e em sistema intensivo, são taxas completamente diferentes. Então, a gente tem que ver qual que é o nosso plantio direto. E outra coisa, a nossa referência no acúmulo de carbono em plantio direto não é mais o convencional. Porque essa conversão de convencional para plantio direto já foi feita há muitos anos atrás. Então, a linha de base que vocês ouvem falar muito, ela é direto. Ele é um plantio direto, como se fosse esse aqui, mal conduzido, um sistema, como que eu vou dizer, um sistema não tão intensificado, né? E daí a gente tem que comparar o plantio direto com intensificação, com bom manejo nas várias áreas, para
calcular que taxa que estaria acumulando de carbono no solo. Então, isso aqui, lá no final, vou mostrar para vocês o projeto em andamento, né, mostrando essa renovação, né, que a gente está avaliando novamente para ver se essas taxas a gente continua com essa mesma linha ou não. Aqui eu destaco esses 2 projetos, são 2 que eu tenho conhecimento. Esse aqui, ele com certeza, né, como eu falei para vocês, ele visa o retorno econômico para o produtor, mas, como eu disse antes, a gente tem uma série de ganhos adicionais. Essa palhada que fica no inverno, ela é muito importante para o verão. A gente consegue, um sistema com e sem palhada, a gente consegue ter um ganho de produtividade com o preço dos commodities, da soja e do milho. Esse meu cálculo é anterior a que baixou agora, mais de R$ 1.500, R$ 2.000 por safra. Vejam o que é esse valor. E a gente pensa, ou às vezes, erroneamente, nos é passado, que tu vai ganhar dinheiro com carbono. Tu vai ganhar dinheiro com aquilo que tu faz para acumular carbono. Só que, na realidade, tu vai ganhar dinheiro com grão e tu vai ganhar dinheiro com a carne. Então, é um ganho marginal e a gente tem que divulgar isso daí para meio que fazer um contraponto em relação ao que é vendido, muitas vezes, para os produtores, o que chega nos produtores. Claro que a nossa condição de fazer isso é muito inferior do que essa outra informação que chega muito mais intensa e mais frequente para o produtor. E a mesma coisa a Operação 365. Para mim, o nome é fantástico. Tu tem que pensar na lavoura o ano inteiro. 365 dias do ano. Não é achar que a soja é o teu carro-chefe da propriedade, que o que tu vai colher de soja vai depender do que tu vai fazer só ali no verão, depois que tu planta a soja. Não é assim. Então, tudo isso que entra antes é manejo, né? É fazer o básico bem feito. Que o básico bem feito é barato. E, às vezes, a gente fica gastando com coisas caras e que o retorno é questionável. Professor Lobato, o senhor tem quanto tempo que o senhor falou no início? Ah, não, tá. Até eu vou ter que puxar uns slides de outros ali. O balanço de gases em plantio direto. Então, eu falei para vocês no início, lá, eu tenho carbono, mas tenho os outros gases. Aqui é o direto em relação ao convencional, né, que era a nossa referência, né, de quando eu passo do convencional para o plantio direto. Óxido nitroso, em 4 locais, ele aumentou num local só. Toda a literatura internacional discutia aumento de óxido nitroso, que tem um peso forte, novamente, porque a gente multiplica por 298, um peso forte no balanço. Toda a literatura internacional, lá, quando a gente começou a trabalhar, lá em 2000, aquela literatura daquela fase ali, ela trazia que plantio direto aumentava o óxido nitroso. E a explicação era sempre compactação. A gente não encontrou, e isso aqui, ó, não é um ano de pesquisa, são vários anos de pesquisa, vários locais, como vocês estão ali, então é um comportamento diferente de solos tropicais e subtropicais, porque a gente está inserido numa região diferente, e por isso que reforça, novamente, a gente tem que ter dados das nossas regiões. Metano é um gás com pouca importância, vocês veem, com exceção desse ponto aqui, isso tudo é em CO2 equivalente, a gente já... se tiver pilha do controle para os próximos, ele está terminando a bateria. Ele já é em CO2 equivalente. Veja que ele tem pouca significância. E o carbono no solo, que a gente converte ele para CO2, ele que pesa. Então, quem comanda o balanço de gases nesses sistemas de manejo de solo agrícola, sistemas de manejo de solo, é o carbono. Então, vejam aqui, ó, uma contribuição comparativamente ao nosso antigo convencional de 1.500 quilos de CO2 por ano, 1.800, 3.000 quilos de CO2 por ano, 1.050 quilos. Então, o plantio direto realmente é uma tecnologia indiscutível,
né? Ninguém discute em relação a ele, a gente tem que discutir se todo plantio direto ele é tão eficiente assim ou não. Porque esse aqui é um plantio direto que tem rotação de culturas, tem um alto aporte de resíduos, ele é um plantio direto que é conduzido em experimentos. Então, ele tem essa característica. E o índice de eficiência, né? Aí vocês vejam aqui, para produzir 1 tonelada de grãos de milho, ou eu emito quase 350 quilos de CO2, ou eu emito 50 quilos de CO2, equivalente hectareano. Então, eu tenho a mesma tonelada de milho, eu não estou afetando a segurança alimentar, eu estou produzindo mais, e com 350 para 50, com 7 vezes menos emissão de gases. E isso é balanço. Então, aquilo que eu falei para vocês, a sorte que a gente tem, a felicidade que a gente tem, esse termo não é que as tecnologias que mitigam, elas são tecnologias que têm uma eficiência maior em produzir. Porque não adianta estudar tecnologia que a adoção dela reduz a produtividade. Ela não vai ser adotada pelos produtores. Então, primeiro ponto, tem que ser tecnologias que aumentam a produtividade, no mínimo mantenham a mesma produtividade, que também não é o ideal. Eu não podia falar aqui no Rio Grande do Sul, isso eu fiquei ontem pensando, sem falar em arroz. Metade sul do estado, se pegar todo esse trecho aqui, ele tem terras baixas como principal ecossistema de produção e o arroz, o carro-chefe. Então, esse é o mapa da pesquisa em arroz, e eu vou ser bem sincero para vocês, ele não é um mapa atual, ele é um mapa de uns 10 anos atrás, né, em que o tamanho da bolinha é onde tinha mais anos conduzidos de pesquisa. Né. Então, a gente fazia pesquisa com o IRGA, a gente faz, né, mas era mais intenso com o IRGA, essa aqui em Santa Maria, aqui Uruguaiana, aqui, se eu não me engano, bom, está tudo aqui, né, Camaquã e Pelotas, né, aqui no Rio Grande do Sul. E, em determinado período, como a gente começou, o foco era justamente a pesquisa iniciou, a estrutura iniciou com a questão do arroz, por diferentes motivos. A gente tinha, né, na época, era a cadeia mais pesquisada do ponto de vista de gases. E a gente enfocava cultivo mínimo, plantio direto. Aqui é o exemplo de cultivo mínimo, que a gente chama de preparo antecipado. Sistema de irrigação intermitente, que é o que mais do que cultivo mínimo e plantio direto, essas duas práticas reduzem em torno de 25%, grosseiramente, de emissão. A irrigação intermitente reduz 50%. Mas existe menos expectativa de adoção da irrigação intermitente. Então, desde quando a gente pesquisava com o IRGA, isso nunca era. Era um dado científico também, lá com a Embrapa Pelotas, tudo, mas nunca teve a questão de levar. E a questão do cultivo mínimo, os produtores já adotavam. A gente já estava cruzando a área, já tinha cruzado. A área de plantio direto, a área de preparo convencional reduzindo e a área de cultivo mínimo aumentando já tinham se cruzado. Ou seja, predominava cultivo mínimo. Aí vocês vejam aqui, de emissão de metano, em torno de 25% menos, e o óxido nitroso não diferente significativo, que às vezes tem uma variação grande. E isso não é uma safra, pessoal, é 7 safras. Eu vou arriscar para vocês que ainda quase, com tudo que se fez naquela época, a gente ainda é um dos sistemas mais estudados. E vejo aqui a intensidade, o índice de emissão por quilo de arroz produzido. 1,4, outro reduz para aproximadamente ali 1 quilo de CO2 equivalente por quilo de arroz. Tu reduz ali 30%, 40% de emissão por adotar um sistema
cultivo mínimo ou preparo antecipado. Sim. Sim. Ele não dá, mas a questão, Domingos, que tu tem razão, mas é que o pessoal tem medo da irrigação intermitente, porque se ela não for muito bem conduzida, ou às vezes não tem os parâmetros bem conduzidos, reduz produtividade. É isso aí. Aí vejo aqui a área de cultivo mínimo e de convencional se cruzando. E naquela época, vejo ali, ó, um índice regional de emissão, a gente gerou um índice regional de emissão, e quando tu fazia para convencional, sistema tradicional, e quando tu fazia o cultivo mínimo, reduzia quase 30% da emissão. E por tonelada, por quilo, tonelada por tonelada de arroz produzido em casca, a redução lá de 1988 para 2006 foi de 48%. Ou seja, a gente pega uma cadeia que vocês conhecem bem, que é muito visada do ponto de vista ambiental, né, por água, por localização, com medo que os produtos que são aplicados, agroquímicos, saiam na água e aquela água vai alimentar a população, e isso gera na cadeia do arroz. Eu não sou muito inserido na cadeia do arroz, mas eu observava isso. Enquanto que vejo aqui, ó, a cadeia reduziu quase 50% das emissões em 20 anos. E isso, a gente perdeu o time que a gente tinha que ter adotado. Isso não houve assim dizer assim, ó, o pesquisador não consegue fazer tudo. O que a gente consegue gerar é os dados. Aí tem que ter a empresa, tem que ter um instituto, tem que ter o governo, tem que ter tudo para a gente valorizar esse tipo de informação e lançar um arroz baixo carbono. Isso daí, pessoal, é 2005, 2010, que seja, isso faz 15 anos atrás. E já existia, já se falava. Aqui eu tirei, mas era green rice e tal, era arroz verde, que também não pegava muito bem, né, arroz verde, mas, enfim, é nessa linha do verde que vocês comentaram antes. Mas isso aqui, ó, os dados estão publicados. A gente ainda pode fazer isso daí. E isso reforça mais isso que vocês vieram trazer para o mapa, trouxeram para o mapa, da questão do arroz ser uma das cadeias com potencial de entrar nessa questão, uma das primeiras, porque os dados estão gerados. E 70% do arroz brasileiro é produzido nessas condições. Isso aí. No sul, aqui no sul. É. O senhor já observou, em 2008 nós colhíamos 5.000 quilos por hectare. Hoje nós colhemos 8 a 9 mil quilos por hectare. Essa relação melhora ainda mais. Sim, se tu botar aquilo ali, ó, e que aí que é importante o índice. É tu não emitir mais, ou até menos, muitas vezes, como mostrou lá, e a produtividade aumenta. Então, tu ganha, o índice ele muda por dois fatores. Então, ele tem um efeito muito mais expressivo do que se fosse apenas um. E adaptação, pessoal? Tem várias linhas de adaptação, tem a parte genética, tem a parte do... Se pegar a pecuária, tem a parte dos aditivos, tem muitas linhas de adaptação. A gente enfoca, pela questão assim, da formação da gente, e atualmente o grupo em si, a gente enfoca principalmente o impacto de práticas de manejo e ampliar a resiliência do sistema de produção, a redução da disponibilidade hídrica. É fazer cobertura de solo, é fazer melhoramento de perfil, construção de perfil com culturas, com gramíneas perenes, com calagem, com adubação, né, para deixar esse solo melhorado e com aumentar a retenção de água. Aí eu trago um exemplo aqui da Embrapa Londrina, com experimento, na linha do plantio direto. Vocês vejam um ano seco. Se vocês olhem primeiro as parcelas que estão em verde e depois vão olhar o que é o verde. O verde é um plantio direto velho.
O amarelo é um plantio direto novo. E o vermelho é o convencional. O que o novo tem? O novo tem só palha. E o velho tem palha e estrutura de solo. Então, o solo melhora como um todo, aumenta a retenção, aumenta a conexão entre a porosidade do solo, a água sobe, fornece água para as culturas, o convencional não faz nada disso, porque rompe, o preparo rompe aquela continuidade de poros. E isso aqui é a mesma coisa que eu dizer para vocês. Até às vezes eu penso, desculpe, eu não mostrei a produtividade. Às vezes eu penso em fazer, mas não é como a referência não é nossa, talvez possa ser mal interpretado. Isso aqui significa dizer que é efeito de palha, que acontece já de um ano para o outro, e esse efeito acontece a médio e longo prazo. Então, isso é o efeito do sistema. Isso é adaptação. Na realidade, essa prática ela é mitigadora, mas ela também contribui para a adaptação, porque ela aumenta a disponibilidade de água para as culturas. Nesse exemplo aqui, soja. Da CCGL. Construção do perfil. Fizeram um levantamento lá num estágio de propriedades com manejo ruim, médio e bom. E também diferentes comportamentos das raízes. Raiz de soja com 12 centímetros, compactação. Raiz de soja com 30 centímetros. Raiz de soja com 60 centímetros de profundidade. Como que isso foi construído? Planta de cobertura no inverno, gramíneas perenes no outono, escarificação, calagem, adubação. Água. A raiz, com 12 centímetros, ela só enxerga a água até 12 centímetros. A raiz com 30, 107, além da própria capacidade de armazenamento, que às vezes muda, gradativamente muda. Água disponível, quantos dias pode ficar sem chuva? A de 12 centímetros só pode ficar 9 dias sem chuva. Que daí já está abaixo do ponto de murcha, já não absorve mais, não é só abaixo do ponto de murcha que prejudica. 17 dias, 29 dias, quase um mês sem chuva. Produtividade. Se eu tenho uma estiagens curtas, 2 estiagens curtas de 10 dias, 50, essa aqui produz bem, 60 sacos de soja, sabe? Produz. E essa aqui, 80 sacos de soja. Tudo com o mesmo manejo. Adaptação. Está produzindo mais. Agora, olha aqui uma estiagem extrema. Mais de 30 dias sem chuva e pegando florescimento. Isso aqui, ó. Putz, peraí, desculpa. 5 sacos de soja. Isso aqui, muita área colheu 5 sacos de soja. Era para ver se... Tem uma pilha aí no bolso? Não, é aqui. Muitas áreas colheram 5 sacos de soja. Tu tinha que decidir se valia a pena tu entrar na área ou não. Ou tu tirava a soja, porque era soja resistente a Roundup, porque ia te causar mais problema, enfim. Agora, olhem ali, ó, estiagem severa. 28 sacos de soja. É só manejo. Então... muitas vezes a gente, o manejo realmente ele contribui só com estiagens pequenas, é onde contribui mais, mas estiagens severas também a gente vê que também tem esse efeito. Isso é adaptação. E é a mesma prática que está mitigando. Plantio direto. Latossolo, de Cruz Alta. Considerações finais. Tá? A importância da transição para os sistemas de manejo de baixa emissão de carbono. Para produzir mais, porque tudo isso que a gente está preconizando aqui, o que a gente está mostrando para vocês, são práticas conservacionistas e de aumento de produtividade. Sem foco em insumos, exclusivamente. Que é onde muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir ganho em produtividade, só insumos. Que tu paga bastante pelo insumo, e muitas vezes tu não faz esse básico bem feito, que é quando o insumo vai poder
te dá a resposta. Só que tu nunca tem o comparativo na tua propriedade para ver se deu ou não deu resposta. Obrigado. Baixo investimento e aumento da produtividade vegetal e animal, isso tudo são práticas baratas. O que eu falei para vocês que é prática cara? Colocar uma cobertura de solo custa R$250 na safra de inverno. Vai te dar 1.500, 2.000 quilos de soja no verão. E tu tem que ter. Tu tem que ter, porque senão tu vai ter erosão em plantio direto, tirar os terraços já. O Cassol, que era colega de conservação, ele dizia, antes se fala muito em botar terraço. Antes de botar terraço, tem que melhorar o manejo, porque senão não adianta o terraço também. Você tem que melhorar, você tem que fazer a água infiltrar. Barreiras não tarifárias, esse aqui, para mim, é o ponto central do benefício. Isso aqui não está à toa em último lugar. Inclusive, eu tinha colocado cinza. Né? Porque, na minha visão, realmente, é ganho marginal. E, infelizmente, se vende muita coisa. E, na realidade, o ganho é outro. Né? Ah, mas se eu não vou fazer, se eu não vou ganhar, eu não vou fazer. Não. Tu vai ganhar muito. Né? Só que não é onde tu está mirando. É no teu caminho para te alcançar aquilo lá que tu vai ganhar. E mercados carbono. Considerações finais ainda. Existe um grande potencial de mitigar as emissões e adaptar o sistema de produção. Diversas tecnologias são conhecidas. Né? Todas essas que eu falei para vocês são conhecidas. Têm que ser adotadas. Qual a situação atual? Isso que é difícil da gente responder. Qual a qualidade do sistema plantio direto amplamente adotado no Rio Grande do Sul? Será que ele tem essas características que eu falei para vocês? Não sei, vocês sabem responder melhor que eu. Qual a qualidade do manejo de pastagens? Não falei em pastagens, mas eu já deixo para o Paulo depois. Manejo para a Cristina. Qual a qualidade do manejo de pastagens amplamente adotado? O Paulo e a Cristina, não sei se vai falar de metano a campo, mas o que eles vão dizer, que sacanagem, que não pode ter lotação excessiva. Tá? Ok. Tá? E esses sistemas que a gente tem no Estado, amplamente, eles têm lotação excessiva ou não? O que é que comanda o sistema? É isso que é difícil. A gente sabe o caminho das coisas. Né? A gente sabe, a história que eu falei para vocês, plantio direto, intensificação, tá, mas e daí? O que é o pulo que a gente tem que dar para isso gerar? E não adianta a gente dizer que faz. A gente tem que provar que a gente faz. Né? O MRV. Mede, reporta, verifica. Mas a gente, isso pensando em carbono, né? Pensando em créditos, pensando no selo, né? Que é uma iniciativa, achei fantástica, Fabiana, essa iniciativa. Vocês estão andando na frente, fiquei assim, muito bem impressionado. E essa questão do selo é fantástica. Para sair daquilo que tu disse ali, algumas iniciativas duvidosas. Né? Aquela coisa que a pessoa propõe e a pessoa avalia. Né? E é uma iniciativa muito interessante, alternativa à certificação. Né? Fiquei assim, uma visão muito boa dessa iniciativa. Então, essa questão como que está, e aqui, essa é uma visão minha que eu quero compartilhar com vocês e discutir com vocês. A gente tem disponibilidade restrita de resultados de pesquisa frente à amplitude e diversidade de sistemas de produção que a gente tem. Claro que a gente não vai ter que fazer pesquisa em cada propriedade, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que ter uma coisa mais abrangente, ampla, né, de pesquisa para a gente pegar mais variáveis que a gente possa daqui a pouco. A gente tem uma estimativa. A gente pode começar a fazer inventários desde agora. Só que a gente tem que saber, o nosso erro vai estar grande. Mas isso a gente vai melhorando. A gente só não pode começar a fazer inventário e achar que não precisa pesquisa. Que daí eu acho que a gente está errando. A gente tem que ter pesquisa.
A gente tem pesquisa, né, mas a amplitude, os grupos que trabalham em pesquisa são bem restritos. A gente tem assim uma experiência que como a gente começou antes, a gente tem agora um projeto na FAPERGS e tem 50 instituições do Rio Grande do Sul. É abrangente, né, mas a gente não consegue determinar, por exemplo, fator de emissão de óxido nitroso. Seria muito legal que cada um. A gente não consegue que cada um daqueles lá vai determinar e tal. Um tem uma pesquisa de adaptação, o outro tem uma pesquisa de mitigação, um trabalha com metano, outro trabalha com carbono, outro trabalha com óxido nitroso. Quando a gente vai juntar depois, a gente vai chegar em algum lugar, mas a gente precisa dessa informação. E eu quero apresentar 2 projetos para vocês rapidamente. Tenho 5 minutos aí? Sim, sim. O projeto FAPERGS, que é um projeto destinado para o Rio Grande do Sul, enfim, a fundação é estadual. A gente teve aqui cartas de apoio, né, de participação da Farsul, da Aliança CIPA, do Senar ou Sebrae? Senar, e da CCGL, porque a ideia disso aqui é não ficar só na pesquisa, não ficar no paper, não ficar em tal, é chegar a isso no produtor. Esse é o nosso grande desafio hoje também. A gente agora está com construindo algumas ideias em relação a ampliar isso daí, fazer algumas áreas modelo, alguma coisa assim. E, mais recentemente, esse projeto que o Paulo comentou, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Agricultura de Baixo Carbono. Para nós foi uma satisfação, é o único INCT de agricultura de baixo carbono no Brasil, e ele está aqui em Porto Alegre, está aqui na URGS. Mas tem gente do Brasil inteiro. Tem a Embrapa, tem as universidades federais, estaduais, privadas, tudo que vocês imaginarem está nesse projeto. Claro, a gente consegue sul, centro-oeste, sudeste, daí para norte e nordeste fica mais complicado, por questões óbvias, e todo mundo que faz projeto... Vai ser o exemplo para o norte e nordeste. Sabe para nós. Então, sou coordenador, o Paulo é vice-coordenador. O nosso objetivo vem em linha com o que a gente está falando, é promover avanço do conhecimento científico, da mitigação, sequestro de carbono e a adaptação da agricultura às mudanças climáticas nas regiões tropicais e subtropical do Brasil. Eu estou falando só do INCT porque o INCT sobrepõe ao da FAPERGS, então só ele tem várias das atividades que estão da FAPERGS, elas têm atividades adicionais similares no INCT. E incrementar a produtividade animal e vegetal, encorajando produtores a fazer a transição para uma agricultura agricultura conservacionista e de baixa emissão de carbono. Conhecimento científico, difusão e adoção das tecnologias. Isso aqui, às vezes, o que vocês falaram antes, além de ter o dado, a gente tem que transferir isso, né? A gente tem que transferir isso para o produtor e auxiliar na transição da agricultura brasileira para uma agricultura adaptada às mudanças climáticas. Ganhar em produtividade, ganhar em mitigação, é um projeto que é ganha-ganha. Né? Tu ganha em mitigação, tu ganha em produtividade e ganha pelos 2 lados. Então, esses são os coordenadores, né? Vocês veem que tem pessoal renomado, aí, o Paulo Carvalho, o Carlos Serri, da USP, a Mercedes Bustamante, que ela é diretora da CAPES, agora, né? Foi nesse intermédio entre a aprovação do projeto e o novo governo, e o professor José Miguel Reiche, que é um especialista em física do solo, trabalhando, né, em áreas diferentes, né? Sistemas pecuários, sistema ICIPA, sistemas agrícolas, mudança de uso da terra. Ela é a maior especialista brasileira em mudança de uso da terra. Não é importante para nós aqui, mas é importante para o norte, é importante para o centro-oeste. E o professor José Miguel é na área de adaptação, né? Justamente porque a água é o fator central de adaptação.
Então, são 50 instituições, mais de 100 pesquisadores, né? A gente tem uma distribuição, né? Uma distribuição no Brasil inteiro. A gente espera, né, conseguir gerar mais informação nessa linha. A base experimental são 45 experimentos de longa duração. Isso aqui, vários deles a gente está querendo renovar aquelas taxas de sequestro de carbono, né? Experimentos com 10 a 40, 44 anos de duração, mais do que 100 ações de pesquisa. Então, é um grande desafio fazer esse projeto, as engrenagens desse projeto andar. E, bom, aí são talvez todas as instituições que participam, e muito obrigado. Fico à disposição aí. Simélio, muitíssimo obrigado. Eu fiz 3 apontes aqui. Eu vou começar por aquele que eu não quero que você responda. Como enfrentar os negacionistas dentro do setor e colegas que negam o dito aquecimento global? Mas vamos trazer algo mais imediato, eu creio. A importância do sistema de plantio direto, né, e o quanto ainda não é realizado, ou mal feito, como você bem colocou. Existem plantios diretos e plantios diretos. E o que eu vejo uma dificuldade é que nós temos, vamos dizer assim, o arrendatário, seja ele na lavoura de arroz, seja ele na cultura de seco, como soja, o trigo, em que é o arrendatário e o proprietário da terra. Há uma diferença nisso, e se vê a diferença nos sistemas onde você tem o agropecuarista proprietário plantando e sendo pecuarista ao mesmo tempo. E um outro ponto extremamente importante, eu tenho me batido onde possível, que é a adubação do sistema. Ou seja, uma transferência da adubação de verão, vamos dizer assim, do soja, que está na época, no momento, colhendo ou não, com 2 secas consecutivas para alguns, um desastre. Eu estive em proprietário que ano passado colheu 8, e esse ano ele colheu 13. Ele está vendendo gado para poder fazer frente a 2 desastres. Imagina aquele produtor que não tem gado. Então, são nuances que nós temos desses sistemas agropecuários do nosso Estado, e, por que não dizer, do Brasil, tão diverso. A adubação de sistema, para que nós tenhamos, para o verão, maior matéria orgânica, maior cobertura vegetal, que permita, então, melhor retenção de umidade e produtividade da lavoura, que tanto se almeja, como se fosse o único salvador da pátria, fosse as lavouras de verão. Então, eu gostaria que tu abordasse isto, especialmente naquilo que nós devemos incrementar e chegar ao produtor, seja ele o proprietário, seja o arrendatário, que não está vendo que as coberturas de inverno, que fazem uma pecuária muito melhor, que acelera o ciclo da pecuária, reduz idade de abate, reduz idade de primeiro serviço, aumenta a prenhez de vacas, aumenta o peso ao desmame, né, para aqueles que têm solos cultiváveis. Você falou em latossolo, você falou em áreas de cultivo, só que, como eu sou jovenzinho, eu aprendi inicialmente sobre as unidades de mapeamento de solo. E as unidades de mapeamento de solo, naquele livrão do Ministério da Agricultura de 1970 ou 72, são 75 diferentes unidades de mapeamento de solo. Hoje, com essa classificação universal dos latossolos, dos solos litólicos, essa onda de que a agricultura, a soja, mas e os solos não cultiváveis? Ou seja, nós temos que ter, como técnicos, propostas fundamentadas cientificamente, como vocês vêm mostrando, alternativas aos produtores que não têm solos cultiváveis, mas não deixam de ser agropecuaristas. São produtores e também têm esse apelo de produzir mais, melhor, e o porquê final. Gostaria que tu comentasse um pouco mais, lembrando que nós temos aqui mais 7 minutos, lembrando que todos vocês deverão retornar até às 13h30, porque nós precisamos terminar esse seminário
às 16 horas. Caso contrário, a doutora Fabiana e o Alexandre vão perder o voo. Ok? Ou seja, nós precisamos voltar realmente até 13h30. Fala direto aqui, ó. Aqui. Parece que é dos Bontes. Se tivesse, tinha ficado com ele ali antes. Eu vou começar pelo final, né, porque provavelmente a Cristina e o Paulo vão abordar isso daí, né, dos solos não cultivados. Eu falei que eu não entendo nada de pecuária, ainda mais ainda com esses especialistas tudo aí de pecuária, eu vou me arriscar, né? Mas tu tem razão, né? De trás para frente, o arrendatário a parte de arrendamento é complicado, né? Principalmente porque o arrendatário ele fica no inverno e o produtor fica no verão, né? O cara não está, por exemplo, se fosse o cara que arrendasse ou vice-versa, né? Mas o cara que arrendasse o inverno, arrendasse o ano inteiro, ele ia poder ser sensibilizado que o que ele faz no inverno vai influenciar a produção dele no verão, né? E não é o caso, né? Nem para um lado nem para o outro. Então, o arrendatário, né? Eu gostei muito do Alexandre ali que ele comentou, né? Isso daí. Realmente, sempre quando a gente fala em boas práticas, em adoção e tal, isso a gente sempre está enfocando, assim, inconscientemente, terra própria, que tu está preocupado com a qualidade do solo, tu está preocupado com que reflexo aquilo vai ter em produtividade, né? No caso do arrendatário, é difícil ter esse sentimento. Depois eu até abro para vocês, vão ter outras opiniões, ou até talvez alguma opinião mais embasada para dar em relação a isso. O negacionista, né, o negacionismo, eu acho que diminuiu bastante. Isso era uma coisa que, quando tinha, há 10 anos atrás, quando tu falava, quando tu ia num evento para falar de gases, era o mundo contra o Brasil, era um monte de coisa assim. Não digo que não tenha, né, essa questão hoje de mercado, de comércio, mas a gente também tem outras coisas andando, né? Tem a questão das mudanças climáticas que ficam cada vez mais visíveis, né? O que a gente consegue observar, e isso passa. Eu acho que passou a fase. Posso estar enganado, né? Talvez que a gente está falando para convertidos, né? Como vocês disseram, passou a fase disso, né? Talvez não, mas está passando, né? E, enfim, eu ia falar uma outra coisa que eu me esqueci agora. Tudo bem. A palavra à disposição. Sim, Paulinho. Tem 2 Paulos. Desculpe, o Paulo mais velho, primeiro que eu não tinha visto. E o Por questão de idade, tu tinha que também dar a vez para ele, né, Paulinho? Tá bom, obrigado pela consideração. Professor, uma pergunta dentro da linha que o professor Lobato colocou. Existe alguma pesquisa que comprove que a adubação do sistema auxilie na redução da emissão de gases de efeito estufa? Que eu saiba, não. Agora eu obrigo ele a falar, caso ele saiba alguma coisa diferente. Ó, viu? Funcionou. Pessoal, desculpe. 12h30 nós temos que parar. Ok. Mas teremos até às 16 horas. Uhum. Estaremos medindo a parte animal. Nós temos um experimento de adubação de sistema, que estamos fazendo essas medições. Está faltando a parte animal, que começa agora nesse inverno, sob orientação da professora Carolina. E aí, finalmente, vamos ter o balanço com a adubação de sistema versus sem adubação de sistema. Tudo indica que vai ser muito mais favorável. E, para completar, o que é interessante nesse protocolo de longa duração, quando a gente fazia adubação de sistema os primeiros 3 anos, aumentou em 24% a produção do pasto e não aconteceu nada com a produção da soja, o que já seria maravilhoso. Mas os dados do 5º e do 6º ano indicaram um aumento ainda maior, foi para 38% o aumento da produção do pasto, e, pela primeira vez, aumentou a produção da soja em 13%. 13%. E aí, quando você olha a microbiota do solo, está alterando, né, toda a relação de fungo, bactéria, a biomassa microbiana total,
né? Isso vai longo prazo acontecendo, né? E aí as coisas começam. Então, em relação às emissões, né, como o manejo da pastagem, depois eu vou mostrar num outro experimento de 22 anos, vou mostrar esses balanços, né? Mas provavelmente vai ser bastante favorável, mas a gente ainda vai demorar uns 2 anos para terminar de medir tudo e analisar, e provavelmente mais outros 2 para publicar. Então, isso nós estamos falando de algo provavelmente em 2027, e assim é a pesquisa, né, para ter uma ideia. E o porquê sem avaliar que vocês acham que sim, é porque ele tem outros dados, Sim. que quando melhora a qualidade da forragem, quando tu faz, diminui a emissão de metano. Paulinho. Bico, fala logo. Olha, senão tu vai perder a palavra. Sob pressão do professor Lobato aqui. Continua, né? Tu já teve na disciplina lá com ele agora. Chegou atrasado para a aula e ainda pede a palavra. É verdade. Parabéns pela fala, professor Cimeli, muito bom. Parabéns, professor Lobato, pela iniciativa também de puxar. Professor Cimeli, nos dados da várzea do arroz, comparando pré-cultivo ou cultivo antecipado com convencional, já tem uma diferença bem significativa. A minha pergunta é, a gente tem no campo já levado a questão do pastejo sobre o pré-cultivo do arroz. E tem dado resultados bem interessantes, né, do ponto de vista de redução de custo já da lavoura de arroz e produtividade de pecuária em pastejo no inverno, que seriam as 2 safras, certo? Então, nesse sentido, se esses dados eles já estão, de certa forma, considerando esse pastejo no inverno no pré-cultivo do arroz. E a outra pergunta é, a gente tem enfrentado um debate muito forte, né, na hora de propor a construção, né, dos sistemas, no caso da várzea, de repetir ou não a lavoura de arroz. No curto prazo, a gente sabe que isso vai ter um dano, vamos dizer assim, para o arroz, mas o que a gente tem defendido é que no médio prazo, em função dos talhões, o fato de poder repetir 2 ou até mais anos seguidos arroz é o que vai possibilitar ter uso de pastagens por 5, 6 ou até mais anos seguidos. E aí, nesse sentido, estaria agregando essa sustentabilidade mais de longo prazo e impactando muito na questão econômica também. Como é que tu vê esse ponto, né, na medição, na ciência, e no ponto de vista do pré-cultivo, a importância desse pastejo já 100, 120 dias antes de ser plantado o arroz? Uhum. A gente não tem, né? A gente perdeu a oportunidade no experimento de cristal, né? Que passou 2 ciclos, né, Paulo? E a gente não conseguiu fazer avaliações de gases, nem de metano entérico. E normalmente o que tu faz de consumir a biomassa no inverno te reduz emissões de metano no arroz depois, entendeu? Porque, na realidade, a fonte do carbono para os micro-organismos produzir o metano está na biomassa ali, né? Além da matéria orgânica, mas a biomassa ajuda bastante. Nesse ponto, eu acho que seria positivo, mas daí é aquele equilíbrio, né? Porque tu vai estar, de certa forma, tu pode estar afetando negativamente a matéria orgânica, mais ou menos. Tudo é difícil de fazer lá sem uma avaliação, né? Sem avaliações, mas tu tendo um equilíbrio, um pastejo, que você volte de novo, né, não tem um prejuízo tão grande de biomassa, né, mas que também não deixe tanta biomassa. No caso até teria tu vai estar emitindo metano pelo animal, só que tu vai estar diminuindo a emissão provavelmente pelo arroz, né. Mas é difícil assim fazer uma previsão assim, Paulinho. Tem que ter essa lógica aí, né? E outra coisa, também valendo para o outro Paulinho ali, né? A questão de gases é um ponto, né? A adubação de sistema, se não tivesse benefício nenhum para gases, não seria uma técnica, uma prática que não teria potencial, não. Se ela trouxer outros benefícios, a gente também tem que estar considerando ela no jogo, né? Da mesma forma, vocês, né? Vocês estão... eu acho que é difícil no ambiente de pecuária, né? O pecuarista vê
aquele azevém ali e não botar o gado, né? Então, vai estar ganhando em ganho de peso, em outras coisas, enfim. Bom dia. Eu não sei como é que está o horário e também não quero avançar muito. Tá? Mas podemos fazer depois da 1h30, então. Tá, mas o meu questionamento seria até, porque eu estava acompanhando antes pelo YouTube e agora presencialmente, né, e vi da exposição dos palestrantes anteriores, e agora fala nessa questão dos levantamentos, né, de efeito estufa. Mas a minha pergunta é, o balanço de levantamento do Brasil, né, na verdade, o do Estado, né, para que a gente possa efetivamente depois comercializar isso, né, como que está, porque a gente tem alguns protocolos, né, para 2030, 2050, né, mas como que está esses levantamentos dentro do Brasil e do Estado, né, porque eu estou vendo assim, nós temos muitos protocolos e acho que é fundamental, né, mas eu tenho acompanhado também como comercializar isso quando, na verdade, o que eu tenho visto tem vindo certificadoras da Europa para poder validar isso, né, então... eu sei que ela é complexa, daqui a pouco vai envolver a todos, né, e poderia também deixar para o retorno depois do almoço, para nós também não perder o sorteio do bife lá, né? Obrigado. Qual é o seu nome, por favor? É Darlan, eu sou do Sindicato da Indústria Laticínios, Sindilate. Obrigado pela presença. Esses inventários, depois o pessoal que é mais especialista que eu se manifeste, esses inventários brasileiros e do Estado não servem nada para o mercado de carbono. O mercado de carbono ele vai ter que ter um projeto específico, né, que vai ter que ter a medida, vai ter que reportar e vai ter que verificar. Essas certificadoras elas vêm justamente porque a gente não tem certificadoras no Brasil. Acho que agora, não me lembro mais, as 2 a mais estariam se credenciando, né? Eu não sei se tem alguma brasileira. Para te ter ideia, assim, ó, hoje, para metano animal, tem uma proposta na Verra para fazer medições, para fazer o repórter lá, né, a medida e tal. E não foi nem aprovada ainda. Então, essa que é a grande certificadora hoje, que, como a doutora Fabiana comentou, que por que tem crédito a $10 e a $100? É o valor da certificação. Hoje, quem define o valor me corrijam aí, mas quem define o valor do crédito, além da questão de adicionalidade, a questão social e outros ganhos, é a certificadora. Se a certificadora ela é de grande reputação, aquilo ali já ajuda para o teu crédito de carbono ir lá em cima. Fabiana, quer complementar, por favor? Tá. A fome bateu. Isso. Tudo bem. Senhores, muito obrigado pela atenção até esse momento. Saímos para o almoço e precisamos retornar às 13h30. Muito obrigado, Simélio, por esse imenso conteúdo.